Olá, concurseiros e concurseiras do Brasil! Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula eu vou te ensinar a fazer um desenvolvimento para sua redação. Um desenvolvimento impecável. Mas antes, como de costume, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Nós já sabemos que um texto dissertativo argumentativo, a redação, possui 3 partes, sendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre a introdução, eu já falei com vocês aqui. Eu já tenho uma aula na qual eu ensino a fazer uma introdução impecável. Inclusive, eu apresento as técnicas para enriquecer a sua introdução e mostro também alguns exemplos. Eu sugiro que depois você dê uma corridinha lá. Nessa aula, eu vou falar somente sobre o desenvolvimento, que é a parte central da redação. O desenvolvimento, em média, considerando a maior parte dos concursos públicos, deve ter de 2 a 3 parágrafos organizados entre 14 e 20 linhas. Lembrando que cada parágrafo se reserva a um argumento. Eu vou ensinar aqui como organizar o seu argumento, ou seja, o seu parágrafo dentro do desenvolvimento. E qual é a função dessa parte da redação? Basicamente, o desenvolvimento possui 2 funções. E você deve fazer isso nos 2 ou nos 3 parágrafos que você for construir. Você precisa expor os fatos e argumentar em favor da sua opinião. Lembrando que lá na introdução você já mostrou a sua opinião. E os seus argumentos no desenvolvimento, eles devem sustentar a sua opinião sobre esse assunto. Ai, professora, mas como eu faço isso? Em cada parágrafo, ou seja, em cada argumento, primeiro você vai mostrar como a situação está, dentro daquele assunto, obviamente. Depois, ainda no mesmo parágrafo, você vai argumentar em favor da sua opinião. E você termina o parágrafo já dando indícios do que virá no parágrafo seguinte. Então a ordem é essa, em cada parágrafo. Primeiro você mostra como está. Depois você argumenta em favor do seu ponto de vista. E aí você termina dando indícios do que será dito no parágrafo seguinte. Isso você vai fazer em todos os parágrafos do desenvolvimento, se forem 2 ou se forem 3. Um elemento importante na sua redação, não somente no desenvolvimento, são os elementos coesivos. Os elementos coesivos são aquelas palavrinhas que ajudam a costurar o texto. São elas os advérbios e adjuntos adverbiais, as conjunções e locuções conjuntivas e os pronomes. Essas palavrinhas são chamadas de elementos coesivos porque elas ajudam a ligar uma ideia na outra. E com isso acaba dando coesão, ou seja, dando clareza às ideias que você colocou no papel. E dessa forma facilita o entendimento daquele que vai ler o texto.
no caso de vocês, o avaliador. Por isso é muito importante saber articular esses elementos coesivos, não somente dentro do parágrafo do seu desenvolvimento, mas também entre os parágrafos. Por exemplo, ao iniciar cada parágrafo do seu desenvolvimento, você geralmente deve usar ou uma conjunção ou locução conjuntiva ou um adjunto adverbial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês na prática, através da argumentação de uma das minhas alunas. Aí eu creio que vocês entenderão melhor. Além disso, existem algumas estratégias que podem ajudar vocês a enriquecer a argumentação de vocês, ou seja, o desenvolvimento. Eu vou passar para vocês aqui 4 estratégias, mas é muito importante que vocês saibam que essas estratégias precisam estar articuladas com o texto, ou seja, precisam estar corretamente relacionadas ao assunto que está sendo tratado no texto. E a primeira estratégia é usar citação. Você pode inserir a fala de outra pessoa, seja direta ou indiretamente, uma outra pessoa que obviamente tem a autoridade sobre aquele assunto ao seu argumento. Isso irá reforçar o seu argumento e irá mostrar para o avaliador que você conhece o assunto e que você também conhece pessoas importantes que falam sobre esse assunto. E a segunda estratégia é a comprovação, ou seja, inserir dados estatísticos que comprovam, que reforçam aquilo que você está dizendo. Essa é uma estratégia altamente eficaz, porque mostra que além de entender sobre o assunto, você ainda consegue apresentar a situação real daquele assunto. E a terceira estratégia é a comparação. Você pode utilizar esse elemento de comparar realidades. Por exemplo, se você está falando sobre o porte de arma, se você é contra a liberação do porte de arma, você pode comparar, por exemplo, a situação nos Estados Unidos, em que o porte de arma é facilitado, mas que tem ocorrido muitos acidentes e crimes por conta disso. E usar esse elemento para comparar com aquilo que você defende, com a ideia que você defende. E a quarta estratégia, que inclusive foi usada pela minha aluna Amanda, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é a estratégia de usar referências legais. Isso mesmo, apresentar legislação, decretos, trechos da Constituição, do Código Penal, Lei Maria da Penha, por exemplo. Dessa forma, você também consegue enriquecer o seu desenvolvimento, a sua argumentação, e também mostra para o avaliador que você conhece as leis que regulamentam aquele assunto. Então, são essas 4 estratégias que eu sugiro para vocês utilizarem para enriquecer o argumento de vocês. Agora eu vou mostrar na prática para vocês. Vou mostrar um trecho, ou seja, um parágrafo do desenvolvimento do texto da minha aluna Amanda. Esse é o primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, ou seja, o primeiro argumento. O assunto aqui foi o feminicídio. E eu vou mostrar para vocês como ela articulou nesse parágrafo a exposição e a argumentação,
como ela trabalhou os elementos coesivos e qual foi a estratégia que ela utilizou para enriquecer esse parágrafo. Veja só. Em primeira análise, devemos observar que o não cumprimento da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, contribui diretamente para os atos violentos. Se o que está previsto na lei não é cumprido, os autores sentem-se encorajados para praticar cada vez mais atrocidades contra as mulheres, seja dentro de casa, seja nas ruas. É evidente que a falta de políticas públicas impedem o bom funcionamento do nosso ordenamento jurídico. Agora eu vou mostrar para vocês em partes. Eu vou mostrar primeiro como ela expôs a real situação. Veja só. Nessa parte em que ela diz, em primeira análise, devemos observar que o não cumprimento da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, contribui diretamente para os atos violentos. Aqui a Amanda, ela fez a exposição do assunto. Agora veja a segunda parte do parágrafo. É ali que ela apresenta a sua argumentação. Se o que está previsto na lei não é cumprido, os autores sentem-se encorajados para praticar cada vez mais atrocidades contra as mulheres, seja dentro de casa, seja nas ruas. É evidente que a falta de políticas públicas impedem o bom funcionamento do nosso ordenamento jurídico. Perceba que ela começou o parágrafo do seu argumento, da sua argumentação, fazendo uma apresentação, uma exposição da real situação sobre esse assunto. E aí, na segunda parte do parágrafo, ela iniciou a sua argumentação. Observe que ela está argumentando em favor do ponto de vista dela. Agora veja como ela articulou os elementos coesivos. No início do parágrafo, ela usou o seguinte trecho: em primeira análise. Observe, esse é o primeiro parágrafo. Então, ela já usa um elemento coesivo que mostra que ali é um primeiro argumento, uma primeira ideia. Por isso, ela utilizou em primeira análise. Esse trecho é um elemento coesivo. E todo parágrafo do desenvolvimento deve iniciar com um elemento coesivo, seja uma locução conjuntiva ou um adjunto adverbial. Nesse caso, nós estamos falando de uma locução conjuntiva. Agora, observe a palavrinha como. Essa palavrinha também é um elemento coesivo, uma conjunção comparativa. Observe também a palavrinha se, mais uma conjunção. Essa palavrinha também tem a função de conectar, de ligar as ideias. Observe cada vez mais uma vez, esse termo também tem essa função de ligar, de dar clareza, de tornar coeso o parágrafo. E agora observe o pronome possessivo nosso, do nosso ordenamento jurídico, mais um elemento coesivo. Esses elementos ajudam a tornar claras as ideias, claros os argumentos,
facilitam aqueles que estão elaborando o texto e facilita aqueles que irão ler o texto, facilita a compreensão das ideias. São elementos coesivos porque tornam coesos, isto é, claras as ideias. Agora vamos ver qual foi a estratégia usada pela Amanda para enriquecer o seu texto. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Aqui, a Amanda usou a estratégia de apresentar referência legal. E isso ajudou o texto da Amanda a ficar mais rico e mais original. E isso reforçou o seu argumento. Essa é uma estratégia que você também pode usar. Lembrando que qualquer uma das estratégias que você decidir usar, elas precisam estar coerentes com o assunto tratado na sua redação e com a sua posição em relação a esse assunto tratado. Lembrando que o desenvolvimento de uma redação ele pode ter entre 2 e 3 parágrafos. E as técnicas apresentadas aqui, você deve utilizar nesses 2 ou 3 parágrafos. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido a elaborar um desenvolvimento impecável e que a partir de agora você pratique, já que redação é técnica mais prática. A técnica eu passo para vocês, mas a prática é com vocês. Quem está junto comigo, toque aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente aí. Se você tem sugestão para as próximas aulas, comente também. E já comente aí se você quer que eu prepare uma aula ensinando a fazer uma conclusão impecável. Se você me assistiu até aqui e ainda não curtiu, deixa o seu like aí. Se não é inscrito, já se inscreva. Assim você me ajuda a continuar preparando conteúdos para vocês. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.